Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Roguemos ao Pai Celestial que Ele nos abençoe e nos proteja sempre. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, ou como ela também é conhecida pelo nome de parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus e, curiosamente também, empresta o título Trabalhadores da Última Hora ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tomar como texto base para as nossas reflexões a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias e vamos também nos referir ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhadores da última hora ou trabalhadores da vinha. O evangelista Mateus escreve do seguinte modo as palavras de Jesus: Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse é o primeiro versículo da parábola e já traz elementos importantes para a compreensão dessa parábola sob a luz da doutrina espírita, como nós sempre fazemos. Primeira informação aqui é a descoberta da temática da parábola, de que ela se trata, ou de que ela trata, melhor dizendo. Ela trata do reino dos céus. E já podemos pensar que, como súditos, nós estamos vivendo sob a influência ou sob o regime dessas leis, como súditos de qualquer outro tipo de reino. Então, essa parábola trata do reino dos céus, descoberta da temática. Logo em seguida, a imagem que Jesus usa para nos falar a respeito desse algo que nós ainda não conhecemos, que é o reino dos céus. A comparação que ele usa é um homem de família, o senhor de uma vinha, que sai ao raiar do dia para recrutar, para trazer trabalhadores, assalariar trabalhadores para a sua vinha. Bem, se nós estamos sob o regime dessas leis, é interessante lembrarmos da questão de número 614 do Livro dos Espíritos, que abre o estudo das leis morais e nos diz que a lei divina é a lei natural e que ela é a única e verdadeira, que ela diz ao homem tudo aquilo que ele deve e não deve fazer, e que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então aqui a gente já tem a descoberta da lei e de nossa relação para com ela. Agora, precisamos lembrar sempre que existe uma comparação que é feita, na qual Jesus nos dá algo que nós conhecemos bem, a situação de um dono de vinha que contrata trabalhadores, para explicar algo que nós não conhecemos. Portanto, aqui não se trata exatamente do dono de uma vinha, e nem exatamente, no caso do primeiro versículo, do raiar de um dia comum aqui na Terra, aqui no planeta Terra, do nascer do sol, do despertar de um novo dia de 24 horas. A nossa noção de tempo tem de ser ampliada à noção de tempo do reino dos céus. Portanto, esse dia não é um dia comum aqui na Terra, não é o despertar de um dia, é o despertar de uma situação, é o despertar da consciência humana. É assim que nós podemos interpretar essa passagem, dado que aprendemos em O Livro dos Espíritos que em certo ponto do nosso progresso, como seres espirituais, como espíritos imortais, já fomos princípios inteligentes, aqueles que habitaram corpos de animais e que eram movidos pelo seu instinto. Aqui a gente pode interpretar esse raiar do dia como o raiar do dia da nossa consciência, uma das principais qualidades que nos diferem dos outros animais. Deixamos de ser princípio inteligente e passamos a ser espírito com E maiúsculo, habitando corpos humanos, quando temos consciência da nossa individualidade. Essa consciência é fundamental para que possamos apreender a relação que existe entre nós e a natureza, nós e a lei natural, nós e a lei divina, entre nós e o amor por nós mesmos, entre nós e o próximo e até mesmo entre nós e Deus. É no despertar dessa consciência que nós passamos a ser responsáveis por nossas atitudes
e responsáveis pelas consequências delas. É no despertar dessa consciência que nós passamos a ser capazes também de pensar em Deus. Assim, nós temos aqui o despertar da consciência humana. Ali, o reino dos céus, que jamais deixa de trabalhar instituindo leis, passa a convidar os seres, os espíritos com E maiúsculo, para serem trabalhadores na sua tarefa. Continuando os versículos seguintes. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Aqui a gente tem, de novo, elementos substanciais para serem analisados. E a primeira coisa que a gente volta a citar é essa questão de que essas horas do dia colocadas aqui como as horas principais para o povo hebreu, a 1ª hora, 6 da manhã, a 3ª hora, 9 da manhã, a 6ª hora, meio-dia, a 9ª hora, 3 da tarde e, portanto, a 1ª hora, que aparecerá aqui na sequência do texto, 17 horas ou 5 horas da tarde. Que essas horas não representam exatamente as horas de um dia, mas representam talvez eras do progresso humano. Representam um período de tempo muito grande e que a última hora dita na parábola por Jesus, nós hoje espíritas temos a consciência de que não se trata da última hora de um dia ou do fim dos tempos. Não se trata disso. Se trata da última hora do nosso planeta de provas e expiações. Esse planeta no qual nós ainda lidamos com as nossas faltas, os nossos equívocos do passado, tentando nos reajustarmos à lei divina. Essa última hora que é para nós o momento principal de transformação do mundo de provas e expiações em um mundo regenerador. É disso que está se tratando aqui. E agora, o modo como Jesus coloca essa questão da convocação ou da contratação desses trabalhadores. O primeiro elemento que aparece é a volta numa 3ª hora para chamar outros trabalhadores que estavam desocupados e oferecendo a cada um deles também 1 denário, assim como foi ajustado com os outros. Aqui aparece esse pagamento de 1 denário porque na sociedade judaica da época, a sociedade a qual Jesus se dirigia ao contar a parábola, era já instituído, já era algo de convencionado por aquela sociedade de que um dia de trabalho deveria ser pago com 1 denário. Era o pagamento justo. E essa ideia aparece por 2 vezes, né? Quando Jesus usa algo do plano terreno, algo das leis civis do nosso planeta, como um paradigma de justiça, como algo que já é apreendido por nós, como um critério de justiça, para dizer que no plano de Deus isso também acontece, essa relação também acontece. O ser humano já intuiu que aquele que trabalha precisa ser recompensado. Isso acontece também no reino de Deus. Outro ponto importante é quando Jesus trata com outros trabalhadores dizendo, o Senhor da vinha trata com outros trabalhadores dizendo: venha para a vinha e eu lhe pagarei aquilo que for justo. Então, por 2 vezes, Jesus cita o denário, a justiça indiretamente, e depois a justiça diretamente, nessa relação de que aquele que trabalha deve ser recompensado. E aqui, nessa visão mais ampla que a gente está tentando colocar do reino de Deus, a gente pode agora passar a se perguntar quem são esses trabalhadores que vêm sendo chamados desde a 1ª hora. E para isso, a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, item 3, e lemos a exposição desses trabalhadores. Quem são eles? São os profetas, Moisés, Jesus, os mártires do cristianismo. Gosto muito de citar aqui
Paulo de Tarso, essa citação é minha, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas Paulo de Tarso, vaso escolhido, talvez o maior propagador da doutrina de Jesus, os pais da igreja, os filósofos e, por fim, os espíritas. Os últimos que surgem, os espíritas. Os trabalhadores da última hora da parábola são os espíritas. Agora a gente já tem uma visão ampla, uma visão melhor desse contexto, e a gente pode começar a pensar um pouco em qual, afinal de contas, seria a nossa tarefa diante dessa situação que nós temos agora de nos reconhecermos como os trabalhadores da última hora. Obviamente não somos profetas, não agimos como Moisés na instituição de leis civis ou como reveladores da lei divina. Obviamente, né, instituidores da lei civil, não somos instituidores das leis civis, com exceção daqueles espíritas que trabalham justamente com o direito, com as leis. Né? Não somos mais os reveladores da segunda revelação, como Jesus, não nos martirizamos mais como os primeiros cristãos, os nossos martírios são diferentes dos deles, devemos entregar ao martírio o nosso orgulho e egoísmo e todas as nossas outras imperfeições. Não somos propagadores tão bons ou tão efetivos como Paulo de Tarso, não fundamos igrejas, não somos filósofos, mais uma vez, exceto aqueles que são profissionais dessa área, mas somos espíritas. Aqueles que compreenderam que o seu trabalho diante da tarefa divina é executado em cada contexto do seu dia a dia. No contexto familiar, profissional, de estudos, no contexto cristão, das amizades, dos demais afetos e assim por diante. Aqueles que já compreenderam que ao levantar de manhã tem como primeira tarefa, primeira obrigação do seu dia, a prece na qual eles pedem a Deus para que o Pai Celestial os ajudem para que eles mesmos santifiquem o seu dia. É assim que se dá a consciência de que nós somos os trabalhadores da última hora. Ainda no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos no item Missão dos Espíritas: sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Esse pregai a palavra divina nem sempre é esse exercício, ou melhor, na maior parte das vezes, não é esse exercício de propagação oral da palavra. Consiste no sacrifício dos nossos hábitos. Esses hábitos que nós temos cotidianos, que colocam às vezes as nossas imperfeições, os nossos vícios, à frente das nossas obrigações para com a tarefa divina. Esses hábitos que nos impedem de ver, às vezes, uma mãe, um pai, um filho, uma esposa, um marido, um colega de trabalho, que têm um infortúnio, que passam mal, que não estão bem e que não conseguem sair desse problema, dessa aflição. Essa quebra dos nossos hábitos que nos permite olhar para o próximo, ver que ele não está bem e ajudá-lo, colocando o interesse dele à frente dos nossos. Essa quebra de hábito que nos faz ser trabalhadores está à nossa disposição a cada segundo do nosso dia a dia. E basta a gente lembrar em um exemplo muito simples, porque nós falamos em muitos exemplos de família, de trabalho, etc., mas nós temos hábitos que nos tiram o nosso tempo de vida e tiram a nossa atenção sobre a nossa tarefa. Por exemplo, todos nós temos à nossa mão, ou a grande maioria de nós tem à sua disposição um aparelho celular, um telefone celular. E a questão que eu deixo para a gente refletir é como nós tratamos dos profissionais da área de telemarketing que volta e meia nos contatam. Eles nos ligam e nós atendemos eles de que forma? Será que nós dizemos: meu irmão, muito obrigado pelo seu telefonema, infelizmente não posso adquirir agora esse produto que você está me oferecendo, mas eu quero abençoar o seu dia, dizer que Deus te abençoe, que dê tudo certo para você
e que você tenha um dia abençoado e feliz, bem-sucedido no seu trabalho. Será que, via de regra, é assim que a gente trata esses profissionais da área do telemarketing e das vendas pelo telefone? Veja, estamos perdendo uma oportunidade da nossa auto-reforma porque nós vemos que eles estão, quando nos ligam, tirando o tempo que nós não temos. E nós não pensamos na necessidade deles. Quantas vezes será que esses profissionais, essas pessoas que estão trabalhando, ouvem uma bênção no seu dia? E quantas vezes eles são maltratados? Quanto bem não faria a eles ouvirem uma bênção? Algo tão simples que está à nossa disposição e que nos chama, um convite dado quando o telefone toca, quando o nosso celular nos chama. É só por esse tipo de mudança de postura que se institui o planeta de regeneração. Na nossa regeneração interna. Nesse tipo de ação e de força interior que nos leva, dentro do nosso próprio contexto, a resolver problemas que a justiça humana não alcança. A justiça humana, a convivência humana não alcança esses problemas que são infortúnios ocultos de tantas pessoas. Por isso que o espírita é orientado a se dirigir à periferia de sua cidade, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, a dar atenção às pessoas que estão em depressão, mas preferencialmente a prestar atenção nos infortúnios ocultos que estão com as pessoas que cercam e que compartilham com ele da sua estrada terrena. Então aqui a gente já tem um bom indicativo de que nós somos os trabalhadores da última hora e de qual é a nossa missão. O sacrifício de nossos hábitos, esses hábitos mecânicos que nos impedem de ver as necessidades de mudança à nossa volta. Podemos continuar mais um pouquinho agora. Tendo saído por volta da 1ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Então aqui a gente percebe quais são os pré-requisitos para sermos trabalhadores da última hora, né? Para sermos trabalhadores da vinha, trabalhadores do reino de Deus. Estarmos em pé, estarmos à disposição, estarmos prontos para o trabalho. Esses trabalhadores da última hora, eles tinham algo que talvez os da primeira hora tivessem em menor grau ou sequer tivessem. A consciência dessa relação do trabalho em maior grau e principalmente a falta de motivação, que os trabalhadores da primeira hora talvez não tivessem. Essa falta de motivação que diz: eu conheço o trabalho, eu sei que ele existe, mas ninguém me assalariou até agora. Não vejo motivos para desempenhar esse trabalho. Pessoas que não enxergaram além de si mesmas e que precisam de um primeiro impulso para se colocarem nas obras do bem e então passarem a ser efetivas. A partir desse primeiro impulso é que elas se tornam trabalhadores melhores, trabalhadores mais preparados no desempenhar da própria tarefa. É preciso estar em pé e é preciso estar pronto e disposto para ouvir o convite e passar a trabalhar de modo efetivo na vinha do Senhor. Agora, então, nós vamos ver as consequências desse convite a todos esses trabalhadores e o final do dia, aqui na sequência do nosso texto do Novo Testamento. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Então agora a gente tem aqui uma situação que precisa ser
analisada e pensada por nós. A parábola se torna, de certa forma, chocante quando Jesus diz que os últimos foram pagos primeiro. E essa situação é colocada de modo proposital pelo Cristo. Porque esse problema que se criou, esse impasse criado a partir desse momento do pagamento, poderia ter sido evitado se a ordem fosse invertida. Se tivessem sido pagos primeiro aqueles que foram chamados primeiro. Mas não é isso que acontece de fato, né? Bem, nós podemos entender que as leis de Deus valem para todos em todas as épocas e que Deus não tem nada a esconder de ninguém. Talvez esse seja um primeiro passo para a gente entender essa passagem da parábola. A segunda parte que nós precisamos entender é que existe aqui uma questão de igualdade entre os trabalhadores. Eles são iguais naquilo que eles são em essência, são todos trabalhadores, portanto recebem o mesmo salário. Sendo todos trabalhadores, são tratados todos dessa forma. O reino de Deus nos trata assim também. Se somos trabalhadores do reino de Deus, somos iguais perante Deus, perante as leis do seu reino. Então se trata de igualdade por essência. Somos espíritos imortais e nos tornamos trabalhadores. Enquanto trabalhadores, somos todos iguais. E se trata também agora de uma nova compreensão a respeito da lei divina e agora sim uma nova compreensão entre essa relação de trabalho e recompensa. Pois aqui, o que vale para a lei humana parece não ser exatamente o que vale para a lei divina. Jesus não tocou nos conceitos que nós temos aqui na Terra, por exemplo, os conceitos de custo-benefício ou de produtividade. Isso parece não estar em questão. O que está em questão é se o trabalhador tem os requisitos para ser trabalhador. Não importa se ele chegou na primeira hora, se ele custou mais ou menos para a lei divina e o tipo de benefício que ele deu ao reino de Deus. Não importa também o quanto ele produziu, mas importa os requisitos e a boa vontade, a compreensão da relação do seu trabalho para com Deus, trabalho e recompensa, e a disposição para o trabalho. Se ele tiver esses requisitos, por enquanto está tudo em ordem. E aí então a gente vai perceber agora que haverá uma resposta do Senhor da Vinha que corresponde à elucidação de como funciona a lei divina para com os seus trabalhadores. Em resposta, disse a um deles, disse o dono da vinha, não é? A um desses que murmuravam: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Então aqui, essa primeira aparência, né, que a gente tem, essa sensação que a gente tem de que há mesmo uma injustiça, pois uns trabalharam mais e outros trabalharam menos, como aquele que trabalhou mais e suportou o calor do dia todo pode receber o mesmo? Parece uma certa injustiça, né? Lembremos, é uma figura que nos remete a pensar um novo modelo. O modelo novo está aparecendo agora. Não fui injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Nós não combinamos isso? Você aceitou. Então esse é o primeiro ponto. A aceitação do trabalhador. Segundo ponto. Toma o teu denário e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Aqui é a vontade divina. Quero dar ao último tanto quanto a ti. É da vontade de Deus que aconteça dessa forma. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Outra pergunta de Deus, não é? Do reino de Deus para o seu trabalhador. Não é lícito? Eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que me pertence? Estamos falando de Deus, né? Suprema bondade, poder e justiça. Notem, a recompensa pertence ao Pai. É Ele quem a distribui. E aqui a explicação do porquê a gente tem uma visão de que isso é injusto. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Então aqui está a explicação da nossa incompreensão do problema. O problema não está na relação, não está no pagamento, o problema está no trabalhador. Ele se colocou no trabalho.
mas ele é imperfeito, o olho dele é mau. Ele julga que o outro não pode receber o mesmo que ele, que o outro não está em pé de igualdade com ele na sua relação para com o reino de Deus. Então é o olho que é mau e o reino de Deus sempre é bom. Nós que somos espíritas hoje, podemos aprofundar um pouco essa ideia, identificando o que é esse denário. Pois, se não se trata de um simples dia, se não se trata da última hora de um mundo que está acabando, mas de um mundo que está se reformando, não é? Se se tratam de milênios, etc., se não se trata de um senhor de vinha, mas do reino de Deus, a gente há de convir que não se trata de um denário. Não se trata de uma moeda, de um dinheiro do planeta Terra. A recompensa deve ser outra ao trabalhador do reino de Deus. E ela está implícita, ou quase explícita, de novo naquela questão que nós citamos, a questão de número 614 de O Livro dos Espíritos. Quando nós lemos naquela resposta que o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei natural ou da lei divina. A recompensa, o salário é a felicidade. E a felicidade não pode ser fracionada como o nosso dinheiro terreno. Nós não recebemos centavos de felicidade ou quantidades de felicidade. Nós confundimos, às vezes, felicidade com alegria. A felicidade é um estado de espírito, e um estado de espírito que se tornará permanente aquele que cumpre com suas tarefas diante do reino de Deus. Então nós temos momentos de alegria que são efêmeros, passageiros, aqui na Terra, e que podem ser conquistados. Mas a felicidade como pagamento, como recompensa da nossa fidelidade como trabalhadores a Deus, essa não se perde. Essa fica para sempre conosco. Essa é uma conquista do espírito imortal. Assim, o último trabalhador pode ser tão feliz quanto o primeiro trabalhador. E agora a gente já começa a entender porque Deus é bom e justo, porque Ele oferece ao nosso turno a felicidade. E aqui fica um alerta em relação à nossa avaliação dessa felicidade, para não agirmos como esses trabalhadores citados na parábola, esses trabalhadores das primeiras horas. Porque, afinal de contas, nós aprendemos lá no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que para qualquer pessoa que esteja em débito com a lei divina, existe um caminho para que ele encontre a sua oportunidade de trabalho e, portanto, de felicidade na sequência. Esse caminho consiste no arrependimento de suas faltas, na expiação e na reparação. Cumprido esse caminho, ele está no caminho de um trabalhador. Tendo trabalhado, ele receberá a felicidade. Então, muito cuidado quando nós julgamos as outras pessoas devedoras diante da lei divina e que mesmo assim elas se mostrem como pessoas felizes. Se a felicidade não for aparente, não for uma simples alegria passageira, essa pessoa está na condição de quem já está recebendo o seu salário. E Deus esqueceu de suas faltas, perdoou as suas faltas, porque essa pessoa já está de novo em comunhão com suas leis. Muito cuidado quando julgamos o nosso próximo, porque ele pode representar um trabalhador da última hora que está de volta à lide da vinha e que está já recebendo o seu salário. Diante de tudo isso que a gente viu até agora, o versículo final da parábola vai se tornar muito mais compreensível para nós. Aquele versículo que diz: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. No contexto da parábola, os últimos a trabalhar foram os primeiros a receber. No nosso contexto espiritual, no contexto das descobertas a respeito do reino dos céus, nós entendemos que os últimos também recebem a mesma felicidade dos primeiros. Acontece que os primeiros que se colocaram ao trabalho, se não fizeram a sua reforma, se mantiveram o seu olho mau, apesar de receberem a felicidade divina, a jogam fora. Por ciúme, por despeito, por orgulho, por egoísmo, por incompreensão da lei divina. Por isso, a necessidade de fazermos a nossa reforma íntima e de cuidarmos do nosso entendimento sobre a lei de Deus e sobre como ela funciona.
a urgência de começarmos a ver todas as pessoas como nossos irmãos e de entendermos, enfim, que a felicidade não pode se fazer para um espírito apenas. Que para sermos felizes precisamos promover felicidade, emular felicidade. Precisamos desenvolver e proporcionar felicidade àqueles que estão conosco aqui no planeta Terra, encarnados e desencarnados. Assim a gente começa a perceber que tanto faz termos sido os primeiros ou os últimos. Se formos trabalhadores no caminho da pureza de coração, da humildade, da reforma íntima, receberemos também a felicidade e poderemos carregá-la conosco. Ela terá lugar em um coração que poderá hospedá-la, pois estará livre das suas imperfeições e dos seus vícios. Bem, como saber se de fato estamos nesse caminho, se estamos desempenhando bem a nossa tarefa de trabalhadores da última hora? O Espírito Erasto, mais uma vez, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, responde justamente a essa questão colocada a ele. Como reconhecer os verdadeiros espíritas, aqueles que estão no caminho correto para a instituição do planeta de regeneração a partir de si mesmos, a partir do seu núcleo de convívio, do seu contexto, do contexto de sua reencarnação. Então a resposta do Espírito Erasto vem nos seguintes termos. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, estes são os escolhidos, e ele lhes dá a vitória. Então esse é o caminho que nós devemos nos colocar e nos questionarmos todos os dias, se estamos ensinando e praticando a verdadeira caridade, se nós estamos consolando os aflitos, se estamos amando o nosso próximo, se somos abnegados, se abrimos mão de nossos interesses pessoais, enfim, se cultivamos os bons princípios que estão em plena concordância com a lei divina em nossos corações e se somos fiéis a eles, no cumprimento dessa lei. Bem, funcionamento do reino dos céus diante dos seus trabalhadores, explicado na parábola dos trabalhadores da vinha. Aqui nós temos agora a consciência de que o reino dos céus não cessa suas atividades e que continua recrutando. Temos a oportunidade em nossas mãos hoje, mesmo diante de toda e qualquer dificuldade que a vida nos apresente. Quanto mais próximos estamos da transformação e do fim do mundo de provas e expiações, mais as provas e expiações irão nos confrontar. Mais atentos precisamos estar. Mais precisamos estar em pé, naquela situação de quem espera na praça por aquele que nos convida a trabalhar. Ou senão estaremos simplesmente em pé, sofrendo, ou trabalhando no mal, o que ainda é pior. E se estamos já com esses pré-requisitos, estamos diante da parábola dos trabalhadores da vinha recebendo o convite. Esse convite que nos diz, enquanto trabalhadores, seremos todos aceitos pelo Pai Celestial e receberemos também a nossa recompensa, o nosso pagamento, que é a nossa felicidade, podendo inclusive proporcioná-la a outros. Se nós estamos de acordo com os termos, podemos assinar o contrato e ouvir do Pai Celestial: bem-vindo, trabalhador da última hora. Então os nossos votos, que o Pai Celestial nos receba, nos proteja e nos ampare nessa nossa tarefa, para que possamos terminar a nossa jornada com dignidade e tendo cumprido com todos os desígnios do Pai. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pela atenção e pela paciência. Que assim seja.